Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versos 6. Mateus, capítulo 5, verso 6. Mateus 5, verso 6. Vamos dar continuidade à nossa série sobre as bem-aventuranças. Mateus 5, versos 6. Diz assim: Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Mais uma vez, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Falar sobre justiça nos dias de hoje é chamar a atenção de todo mundo, né? Se você quiser trazer um tema à baila que todo mundo vai olhar para você, é política, justiça, segurança pública, só desgraça no final das contas, não é verdade? E aí, esse texto, Jesus diz para a gente que felizes, bem-sucedidos, abençoados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas antes da gente falar um pouco sobre o que é essa justiça, vale a pena desconstruirmos algumas justiças da qual esse texto não fala. As bem-aventuranças têm isso de interessante. Jesus ele traz alguns conceitos que a gente tem pré-moldado dentro do nosso coração, que a gente lê aquilo ali, a gente acha que sabe do que ele está falando, mas na verdade a gente não sabe tão bem assim. Ou nós lemos, acreditamos que estamos indo na direção correta, e ele mostra que a gente não está na direção tão correta assim, nós precisamos avaliar um pouco. Mas quando Jesus fala de justiça, ele não está falando da justiça dos homens. E o que eu chamo de justiça dos homens? Essa justiça que a gente espera que o Estado manifeste sobre a gente. Nós pagamos os nossos impostos, não são poucos. Já ouvimos aqui na AGO, né, um pouco sobre os impostos que a gente acaba tendo que pagar. E a gente espera que, no mínimo, nós temos uma retribuição do Estado em justiça. Que aspecto? Uma rua bem asfaltada, o sonho de não ter pedágios ou pedágios mais acessíveis, uma segurança pública estável, você saber que você vai colocar uma empresa na justiça e aquele juiz vai te julgar com retidão. A gente espera isso, é o mínimo, mas esse texto não está falando disso. Então, se no seu coração habita uma raiva, uma vontade de transformar o mundo em justiça, não é por aí que começa. Não é por aí mesmo que começa. Esse texto também não fala da nossa justiça pessoal. Lutero, ele gostava de falar que o homem ele era voltado para si, curvado para si. Porque toda a nossa forma de ver o mundo, ela está dentro do nosso peito, ela está dentro do nosso coração. A antropologia vai falar que nós precisamos olhar o mundo com a lente certa. Não é verdade? Isso parece um tanto quanto esquisito. Mas quando a gente aprende a olhar as coisas com a lente certa, nós percebemos que a nossa lente estava embaçada sem sequer a gente perceber. Um exemplo simples é que na nossa cultura, quando você vai a um bom churrasco, come uma comida quente, o que você faz? Você acompanha com uma bebida gelada. Isso pra gente é óbvio. Calor de 40 graus, comida quente. Você vai em países asiáticos, eles comem comida quente com bebida quente. Eles comem carne com chá. E olhando da nossa lente, da nossa ótica, nós dizemos, isso é absurdo. Estou errado. Como você vai comer uma comida quente com uma bebida quente? Como você vai comer uma carne com chá? Mas diante da ciência, quem está certo? Eles. Porque é menos choque para os dentes, a bebida quente ajuda a dissolver a gordura da carne. Então, aqui esse texto não está falando da justiça própria. Porque a justiça pessoal, ela é corrompida. E a própria Escritura fala sobre ela. Romanos 3,10 fala o seguinte, não há justo, não há um sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busca Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nem um.
sequer. A Escritura também fala que até as nossas boas obras são como trapos de imundícia. Por quê? Porque a nossa justiça pessoal ela é desequilibrada. Não é verdade? A gente fica chateado quando a pessoa que a gente ama é atacada indevidamente por um chefe, sofre a violência verbal de um amigo de trabalho, mas às vezes no nosso trabalho a gente estimula que outros violentem outros, porque a gente não gosta dele, porque a gente não gosta do trabalho dele. Você quer que aquela pessoa que você ama seja tratada com justiça aonde ela vá. Mas onde você está, você não pensa em tratar as pessoas com justiça. Por quê? Porque você tem as suas razões. E a gente mostra, e a gente vê que a justiça pessoal, ela é um tanto quanto desequilibrada. A gente não tem a capacidade, e isso, meus irmãos, não é só um sinal do nosso egoísmo, é um sinal da nossa incompetência de caráter. Porque por mais que você tente ser o ser humano mais justo possível, você não consegue. E se essa fosse uma questão tão fácil de ser resolvida, nós não teríamos tantas discussões, inclusive dentro de casa. Não é verdade? Porque a grande parte das discussões dentro de casa está no fato de que cada um quer ver manifestada a sua justiça. E cada um tem o seu argumento, e às vezes cada argumento bom. E por ter argumentos bons no lugar da gente resolver, a gente briga. Então, como esse tipo de justiça vai nos trazer satisfação? Mas o texto não está falando sobre justiça pessoal. Esqueça isso. Porque a justiça pessoal nunca vai ser saciada. Nem pelos outros com você, nem por você com os outros, nem consigo. Mas antes também de falarmos do conceito de justiça, mas já entrando no texto, Jesus começa falando o seguinte: bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. E esse termo fome e sede tem um significado muito interessante, principalmente para aquela época. Jesus usa fome e sede trazendo à tona as necessidades mais essenciais da existência do ser humano. Quais? Se hidratar e se alimentar. Hoje, não tem nenhum ser humano que passe um dia sem beber água e sem comer. Por quê? Porque essa é uma necessidade básica. E essa é uma necessidade tão básica que você não tem a opção de não. Porque o seu corpo grita por ela. E se você não está sentindo a sede devida e a fome devida, isso mostra que o seu corpo está doente. E quando Jesus fala isso, a Palestina daquela época, uma região árida, desértica, que a água não era tão abundante assim, que a comida não era tão farta assim, aquilo chama atenção aos ouvidos deles. Porque eles entendiam a raridade do que era poder fazer a manutenção do que era essencial para a existência. Você já parou para pensar que no mundo nós somos as únicas criaturas que pagam para beber água? Isso é absurdo, né? Isso é absurdo. Uma coisa que se você não fizer umas 4 horas no dia e você estiver saudável, seu corpo já começa a dar sinal. Então o que é que Jesus começa dizendo para a gente nesse texto? Começa dizendo o seguinte: o desejo que nós temos de justiça é essencial à existência do cristão. Se ela não habita o seu coração, ou o seu conceito de evangelho está errado, ou a sua comunhão com Deus está quebrada em algum lugar. Porque Jesus fala que a justiça do reino é tão intrínseco, tão preso, tão agarrado ao homem, que ela é comparada à necessidade de comer e beber. O que é que Jesus está dizendo para a gente? Que não é uma coisa que nós vamos exercitar no sentido de sempre nos lembrarmos. Eu tenho que lembrar da justiça de Deus. Não. É algo natural. Então ele já começa trazendo esse choque. E aí quando nós lembramos da nossa sede e da nossa fome pela justiça dos homens e pela justiça pessoal, que muitas vezes grita mais alto no nosso peito em relação à justiça de Deus, nós vemos o quanto a nossa fé está desequilibrada.
E Jesus começa dando um verdadeiro soco no estômago dos seus ouvintes. Ele, entre linhas, está fazendo aquela pergunta básica: qual a justiça que mais grita no seu coração? É essa que determina quem é o seu Senhor. Sociedade, os homens, a política, seu coração, seu ego, sua família ou Deus? E com essa pergunta que faz todo mundo ficar em silêncio e olhando atento, Jesus fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Que justiça é essa que Jesus está falando? Ele usa o termo justiça, trazendo para o nosso bom português, andar em conformidade com uma norma, andar em conformidade com uma lei, andar em conformidade com uma regra. Mas isso não esclarece muito para a gente o que é justiça. O que é a justiça que Jesus está falando? Jesus está usando o mesmo termo do Antigo Testamento para justiça. E todas as vezes que no Antigo Testamento há a palavra justiça aplicada ao povo de Deus, eles falam de pacto. O pacto de Deus com os homens. E quando nós falamos do pacto de Deus com os homens, há uma escala de caminhada. Porque o pacto de Deus com os homens começa em identidade, começa em chamamento. A primeira coisa que manifesta a justiça de Deus é o fato dele ter chamado cada um de nós para pertencer ao seu povo. E é interessante que isso começa lá atrás, com Abraão. E a gente às vezes não dá valor para isso. De entender que quando Deus chega para Abraão e diz que a sua descendência será maior do que as estrelas do céu e a areia do mar, o nosso nome estava composto ali. Nós não conseguimos entender a grandeza disso. Que vem Abraão, Isaac, Jacó, vem o povo de Israel. O povo de Israel é perseguido por causa do seu pecado. Existem as diásporas, eles têm que ir embora de Israel. E conforme eles vão embora, eles vão espalhando o evangelho. E eles vão sendo perseguidos. E eles vão espalhando o evangelho. E o evangelho migra lá debaixo do Oriente Próximo. Vai atravessando a Europa. Lá no meado do século XVI, XVII, há um movimento no meio dos irmãos morávios. Eles são perseguidos. E eles começam a fugir para a Europa também. E eles começam a evangelizar o mundo. Encontram um homem chamado John Wesley, que influencia o movimento wesleyano dos Estados Unidos, que influencia o movimento de espiritualidade, que evangeliza os Estados Unidos, que chega no Brasil, que chega na gente, mas começa lá atrás em Abraão. A justiça de Deus começa no seu pacto de chamamento. Deus nos chamou. Nós pertencemos ao seu povo. Ponto. Eu não sei qual o nome que você tem. O brasileiro tem a famosa síndrome de vira-lata, que a gente pega um nome que a gente sequer sabe quem foi o primeiro descendente que carregou esse nome. A gente fala, esse nome aqui é Eslavo. Aí tá Arthur, Pardo. Cabelozão do lado, aí Eslavo. Como se eu tivesse nascido lá. Porque isso para a gente dá uma identidade. Mas quando Jesus fala que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, ele nos lembra o pacto de que a nossa maior identidade é pertencer a Ele. Então não importa de onde vem a sua família de sangue, não importa para onde eles vão, não importa a história deles, porque todo mundo tem um parente no passado que foi fazendeiro, político, rico, milionário, príncipe, todo mundo tem uma história dessa. Isso não significa nada. O que significa é o fato de que a partir de então, Deus te chama para o povo dele. A justiça de Deus começa aí. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque essa justiça só se aplica àqueles que foram chamados por Ele. Porque a Escritura fala para a gente que o salário do pecado é a morte. E Deus está sendo justo nos condenar à morte e nos condenar ao inferno. Isso é justiça, meus irmãos. Mas dentro da sua justiça, Ele manda o seu Filho para pagar o preço por mim e por você, sequer antes de nós entendermos a nossa dívida, e está pago. E agora Ele nos chama. Então a compreensão de justiça começa no fato de Deus nos chamar.
E quando ele nos chama, isso começa lá atrás no Antigo Testamento, ele nos chama a caminhar com ele. Lá atrás isso. Lembra-se do batismo que a gente faz das crianças aqui? Dos pais ensinarem os seus filhos o caminho que devem andar? Caminho esse que nós traçamos desde a infância? Todas as vezes que Deus chama o seu povo, Ele chama o pertencimento, Ele chama a identidade, mas Ele também chama a andar com Ele. Isso também é intrínseco. E aí, a partir do momento que nós andamos com Deus, que nós nos relacionamos com Jesus, aí começa a se manifestar a verdadeira justiça dentro do nosso coração. Qual é a primeira justiça prática dentro do nosso coração? Uma vida de retidão. Uma vida de retidão que começa com Deus. Uma vida de retidão de fazer com que a justiça de Deus seja feita uma manutenção diária naquilo que nos compete. E aí vem a primeira pergunta. Nessa semana que você passou, nas horas que você tem gasto com muitas coisas que competem à sua agenda, quanto tempo você gastou para se relacionar com Jesus? Quantas vezes você abriu a Escritura Sagrada na semana? E eu não digo perguntando se você leu o devocional que o pastor escreveu mastigado para você lá no grupo da igreja. Não, aquilo é um acessório. Eu pergunto o seguinte: quantas vezes você abriu a Escritura durante a semana? Quantas vezes você leu? Quantas vezes você meditou nela? Quantas vezes você se ajoelhou diante de Deus e orou? E quando eu digo orar, não é aquelas nossas orações automáticas, que parece um cartão de ponto. Senhor, bom dia, abençoa meu pai, minha mãe, minha família. Igual o beijinho que a gente mandava para a Xuxa, para quem lembra disso. Beijo para você, meu pai e minha mãe, especialmente para você. Já era automático. Tá, acenou com a cabeça, então ela já entregou parte da idade dela para mim. E muitas das nossas orações são automáticas. Eu não estou perguntando disso. Eu estou perguntando quantas vezes essa semana você parou e desvendou o seu coração para Jesus. Se a resposta for nenhuma, você não fez a manutenção da justiça do reino na sua vida. E é por isso que nós temos caminhado cada vez mais vazios. E é por isso que nós lemos esse texto aqui e ficamos pensando, mas Senhor, há quanto tempo eu não tenho fome e sede do Senhor? É por isso que nós dizemos, Senhor, há quanto tempo eu não tenho uma comunhão maravilhosa com o Senhor no culto? Como a igreja mudou. Na verdade, é como o seu coração mudou. Cristo continua o mesmo para sempre. A igreja continua a mesma para sempre, porque o dono continua o mesmo. O que muda é o nosso coração. Então a primeira manifestação de justiça do reino é a nossa relação com o Senhor, é a nossa relação com Deus. Então, e diante de todas as suas orações, deixe um pouco de lado a vontade de ver as justiças dos homens manifestas. Deixe um pouco de lado aquele pedido para que Deus faça justiça ao seu nome. Deus pouco se importa com o seu nome. Mas estão falando mal de mim. Meus irmãos, ele foi julgado à noite, no horário que não podia nem ter julgamento, sem provas e crucificado, e você se importando o que as pessoas dizem de você. E triste com Jesus porque ele permitiu. O mesmo Jesus que disse que nós seríamos perseguidos porque o nosso mestre foi. E no lugar de nós nos alegrarmos de a perseguição ser um sinal da nossa fé, nós queremos nos livrar dela. Porque antes nós nos livramos da nossa fé. Então a justiça que Jesus está dizendo aqui é uma justiça de pacto, identidade e chamamento que nos leva a uma relação com Ele. E ela gera uma consequência no nosso coração, que é uma transformação intrapessoal e interpessoal. Porque a partir do momento que eu encontro a minha identidade em Cristo,
Não existe nenhuma coisa externa que venha abalar a minha fé. Vocês lembram de Isaías 61? Que fala sobre os carvalhos de justiça plantados pelo Senhor e para a sua glória? Existiam dezenas de árvores, irmãos. Por que o carvalho? Porque o carvalho, ele dura dezenas de anos, existem carvalhos centenários. Por quê? Porque quanto mais ventania, quanto mais tempestade, quanto mais aflição um carvalho sofre, mais a raiz dele se aprofunda. Jesus está dizendo que aquele que se relaciona com ele, quanto mais golpe leva, quanto mais a vida o aflige, mais ele amadurece, mais ele cresce, mais ele entende a dinâmica do reino, mais ele entende a dinâmica da vida. E é por isso que há a transformação intrapessoal, a transformação do nosso coração. É por isso que nós somos capazes de olhar para as nossas emoções e entendê-las. Não é que as nossas emoções não vão ser mais negativas, não é isso. Você vai continuar tendo raiva no seu coração. Você vai continuar tendo vontade de fazer política no seu trabalho para passar a perna no seu amigo. Você vai continuar com vontade de esganar o seu marido que não lavou a louça que ele prometeu lavar. Você vai continuar com vontade de gritar com a sua esposa porque você não bateu aquele prego na parede, que você falou que batia, mas já tem 3 meses, mas é no seu tempo. Essas vontades continuam. A diferença é que no lugar agora de nós sermos dominados por ela, nós somos dominados pela justiça do reino. Nós conseguimos olhá-la e entender que elas não agradam a Deus. E que nós a depositamos diante de Deus. É por isso que a Escritura fala, irai-vos, mas não pequeis. Não deixai o sol se pôr sobre a vossa ira. Isso é maravilhoso. Porque o Evangelho entende que a ira é um sentimento automático do ser humano pecador. E ela não está atrelada ao pecado. Por isso que ele fala, irai-vos, mas não pequeis. E não deixar o sol se pôr sobre a vossa ira, não deixe que os dias passem sobre o seu coração e você alimente a ira. Mas isso só é possível quando diante da justiça do reino, nós nos relacionamos com Deus. A partir de então, nós não somos mais escravos dos nossos sentimentos. Nós não somos mais escravos das nossas tristezas. Nós não somos mais escravos das nossas emoções mais instintivas, apesar delas continuarem habitando e batendo a porta do nosso coração todos os dias. E além disso, há uma consequência interpessoal, porque agora a minha relação com o outro é uma relação de retidão, é uma relação de justiça. Eu não me relaciono mais com as pessoas agora querendo fazer a minha vontade. Eu não me relaciono mais com as pessoas à minha volta querendo esperar delas um benefício que elas podem me dar. É uma relação justa. E aí entra uma outra pergunta. Como tem andado a sua relação com aqueles que você ama? Estou falando aquilo que te compete. Como você tem tratado aquele que você ama? Como você tem tratado aquele que habita na mesma casa com você? E se o pastor tivesse a oportunidade de 5 minutos de conversa com ele, para perguntar, me fala desse bonitão aí, seu coração ia bater forte de medo? Ou ia ficar tranquilo? Infelizmente, o ambiente da fé é um ambiente que a gente consegue, de certo aspecto, dar uma mascarada. Te vem, bate palma, ri, abraça, Deus abençoe meu irmão, Deus seja louvado. E você paga do cristão mais piedoso. Isso não me importa, não me interessa o que você faz aqui. Porque o que você deveria fazer aqui é uma consequência do que você faz lá fora. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Isso é muito comum. Eu conheci um diácono de uma igreja que ele era o crente mais trabalhador da igreja. Qualquer coisa que você pedisse para ele, ele fazia. A coisa mais ridícula do mundo. Era patético. Esperava que eu falar que era lindo, né, meus irmãos? Não. Era patético. Vai na rua comprar um negócio para mim. Sem motivo nenhum, ele ia.
Eu te agradeci a oportunidade de servi-lo. Mas eu percebi que a esposa não dava a mão para ele na igreja. Em 2, 3 anos, se eu vi a esposa do lado dele 3 vezes, foi muito. Eu nunca vi ele e a filha no mesmo ambiente. O filho nem se fala. E depois você descobre que aquele crente não é tão crente assim. Porque a justiça do reino não se manifestava nas suas relações. Como tem se manifestado a justiça do reino nas relações que você tem diariamente? Ela é um filtro básico de como tem andado a sua fé. Jesus, ele era cirúrgico em muitas das avaliações dele. Matemático. Árvores boas dão frutos bons. Árvores ruins dão frutos ruins. O contrário não existe. Ponto. Não adianta, meus irmãos, nós nos escondermos na graça de Deus. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, morto no nazismo, por não sucumbir à política nazista, ele falava um termo que a gente conhece muito. O problema é da gente baratear a graça de Deus. A gente acha que a graça de Deus, ela dá sempre um passo a mais no nosso erro. Verdade. Verdade. Você erra, Deus manifesta a graça, mas existe um custo. Existe um custo. Lembre-se da história de Israel. Erraram 1, 2, 3, 4, e Deus falou, eu perdoo, mas eu vou levar vocês embora de Jerusalém. Eu vou levar vocês cativos. E nós lembramos da oração de Oséias. Deus faz a ferida e cura a ferida. Temos que parar com essa concepção de baratearmos a graça de Jesus. De florearmos a justiça, trazendo um monte de discurso de justiça que está na moda hoje e nos esquecermos da justiça básica da nossa vida. A justiça de Deus. É dela que nós temos que ter fome e sede. É só nela que nós encontramos satisfação. Enquanto você estiver olhando para qualquer outra justiça, o seu coração não vai estar saciado. Você pode vir à igreja, você pode até ler a Escritura, mas se a sua ótica estiver voltada para a sua justiça, não haverá satisfação no seu coração. E diante disso, nós respondemos a muitos dilemas que nós temos enfrentado. Por que o nosso coração anda tão insatisfeito? Porque a única satisfação é na justiça do reino. E quando nós manifestamos a justiça do reino, nós encontramos uma satisfação pela reciprocidade. Em que aspecto? Quanto mais nós somos saudáveis nas nossas relações, mais as pessoas são saudáveis nas suas relações conosco. Quanto mais somos justos nos nossos ambientes de trabalho, mais justiça nós temos na nossa vida. Então, uma forma de nós encontrarmos satisfação na justiça de Deus é a reciprocidade. A outra forma de nós encontrarmos satisfação na justiça de Deus é sabermos que nós estamos agradando. É sabermos que as nossas vidas não estão andando em prol de agradar os outros, em prol de aparecer para os outros, em prol de trazer conversas para que os outros achem bonito. E nós vivemos uma sociedade de máscaras, que cada ambiente que nós vivemos, nós temos uma conversa e uma característica diferente. E se tua mãe, ou teu pai, ou teu irmão, ou teu cônjuge tivesse nas 5 rodas de amizade diferente que você tem, ia ver 5 seres humanos completamente diferentes. Porque muitas vezes a nossa satisfação está no fato de sermos aceitos por pessoas de fora. Mas quando nós manifestamos a justiça do reino, nós estamos satisfeitos por aquele que é o autor da vida. Ele aprova a nossa vida. Nós também encontramos satisfação por nós estarmos de mãos limpas. Mãos limpas por quê? Porque nem sempre nós encontraremos satisfação na reciprocidade. Se eu perguntar quem já passou por isso, todo mundo vai levantar a mão aqui. Quem já foi bom com alguém que te deu um golpe nas costas? Todo mundo. E esses golpes vêm dos lugares menos esperados, não é verdade?
Da pessoa que você esperava um abraço, um afeto, compreensão, longanimidade, misericórdia, e é dela que veio o golpe. Nem sempre nós vamos encontrar reciprocidade. Mas quando nós não a encontrarmos, nós não vamos perder tempo pedindo a Deus justiça pessoal. Porque nós estamos satisfeitos com a justiça do reino. Nós sabemos que as nossas mãos estão limpas, isso nos satisfaz. Lembra-se da carta de Paulo a Timóteo? Quando ele fala, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. O que ele está querendo dizer com isso? Justamente isso, meus irmãos. Paulo vem a carta contando um monte de tragédia para Timóteo. É difícil, eu fui abandonado, eu fui traído, eu passei por naufrágio, fui picado por um animal venenoso, estou preso, estou só, estou carente, estou triste, estou doente. Paulo tinha um monte de doenças. Mas você não se corrompa, Timóteo, porque eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. O que Paulo está dizendo, Timóteo? Tudo que podia ter dado ruim deu, mas a minha mão, a minha, está limpa. Tudo que eu pude fazer diante de Deus, eu fiz. Tudo que estava ao meu alcance para ser feito, foi feito. E quando nós não nos satisfizermos pela reciprocidade, nós nos satisfaremos por saber que em Cristo fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Nós nos satisfaremos porque em Cristo nós somos aceitos. E acima de todas as coisas, nós nos satisfazemos porque Deus, Jesus, nunca nos desampara. Nós clamamos pela justiça dos homens, mas tal qual existem pessoas corruptas no mundo, nosso coração também é corrompido. Nós clamamos pela justiça pessoal, para aquela pessoa parar de falar mal da gente, mas nas mesas de café da manhã nós falamos mal de um monte de gente. Nós pedimos ao Senhor e cantamos de peito estufado, esperando a vitória com sabor de mel. Uma música que parece mais uma maldição do que um canto sagrado. Enquanto nós desejamos o mal de todo mundo. Nós queremos o sabor do mel, mas os nossos inimigos, o fel. E no lugar de Jesus, manifestar a justiça do reino, nos eliminando por justiça, ele manifesta a justiça do reino, se entregando no nosso lugar. E nós, que desamparamos muitas pessoas, somos amparados por Jesus. E nós, que traímos, enganamos e abandonamos muitos, somos recebidos por Jesus. E nós, que muitas vezes traímos, enganamos e nos distanciamos do próprio Jesus, somos aceitos mais uma vez por Ele. Por isso, que só em Jesus nós encontramos uma justiça satisfatória. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos.